Para a gente falar sobre torção, né, a gente vai relembrar primeiro o que é esse esforço de torção. O que é mesmo torção? Quando é que ocorre torção? Corporal. Sei lá, é plástico, a propriedade plástica da torção. E elástica também. Agora, quando há uma força, é, sentido oposto uma da outra, né? Sim, vamos por partes. Vamos pegar a tua primeira fala e aproveitando a fala que eu fiz ontem. Será que se a torção ocorrer dentro de um regime plástico do material, ela é interessante? Eu acho que é, né? É. Deformações plásticas são deformações permanentes ou são deformações que não são permanentes? Não permanente. Plástica é não permanente? A plástica é permanente, a elástica que não. Ah, então é interessante que a gente tenha deformações plásticas durante a torção? Não, porque com o tempo ela vai romper. Isso, então vamos tirar essa primeira parte aí. Quando a gente está falando, né, de esforços mecânicos, e dentro da engenharia, a gente tem que ter em mente que toda vez que a gente for fazer qualquer tipo de dimensionamento, a gente tem que pensar somente em deformações elásticas, nunca em deformações plásticas, tá bom? Então, quando a gente for falar de esforço, a gente está falando de esforço, mas que a gente vai levar até um limite elástico, nunca até um limite plástico, e o limite plástico é, consequentemente, vai levar a algum tipo de problema com a peça, né? Então, a gente está falando dentro da zona elástica. Segundo, você falou de forças. Sim, a gente tem forças, mas, na verdade, quando eu falo de torção, eu estou associando mais a força ou estou associando ao movimento de rotação? Rotação. Então, na verdade, o que eu estou falando são movimentos de rotação que, obviamente, são produzidos por uma força, né? A gente viu lá quando viu o exemplo da chaveta, quando viu o exemplo do flange. Então, são movimentos de rotação que são produzidos por uma força, mas que, em algum momento, eles podem estar, né, em sentidos opostos, quase nunca isso vai acontecer, mas na maior parte das vezes, o que acontece? Você tem uma extremidade que vai ter o movimento de rotação e a outra que ainda está estacionária. Então, essa outra extremidade estando ainda estacionária, é como se ela fizesse um movimento de rotação no sentido contrário, ou se ela fizesse uma oposição ao movimento de rotação. Eu fui até ali no quintal pegar uns brinquedinhos, né? E aí peguei um pedacinho lá de tubo para representar para a gente o elemento que mais sofre essa questão de torção dentro da engenharia, que são os eixos. Então, o que são eixos? Eixos são peças que têm um comprimento significativo comparado com o seu diâmetro, né? E a gente vai falar, em geral, os eixos são, a gente vai falar de eixos maciços, né? Existem eixos vazados também, sim, a gente vai fazer exercício também sobre eixos vazados, mas, em geral, eixos maciços. Então, quando a gente fala de torção, o que é? Em uma das extremidades, né, você tem um acoplamento com algum tipo de motor que vai fornecer essa rotação. E a outra extremidade é a extremidade onde está preso algum outro elemento. A gente viu aqui, por exemplo, polia, pode ser engrenagem, pode ser um flange, que vai passar esse movimento de rotação para um outro elemento. Então, quando você começa o movimento de rotação em uma extremidade, é como se, é óbvio que é visível a olho nu, tá, gente? Sempre que a gente conversa aqui, eu digo para vocês. A gente está pensando numa coisa que acontece microscopicamente, mas falando numa visão macro para a gente entender. Então, é como se essa extremidade que está acoplada ao motor girasse primeiro em relação a essa outra extremidade. Então, esse movimento de rotação ele tem que percorrer todo o eixo para chegar aqui, e aí sim, depois todo o eixo adquire o mesmo movimento de rotação. Mas antes disso, há uma leve torção nesse eixo. Então, esse eixo vai ter uma leve torção, de forma que essa seção transversal vai estar deslocada enquanto comparada com essa daqui. Então, a seção transversal que tem o movimento, ó, ela gira primeiro. Então, ela girando primeiro, ela forma, em relação a outra seção, o que a gente chama de ângulo de torção. Então, esse deslocamento inicial da seção transversal que está acoplada ao motor, em relação à seção transversal da extremidade, provoca uma torção que não é visível a olho nu,
que tem que estar trabalhando dentro do regime elástico, porque se for no regime plástico, esse eixo depois vai romper, e provoca o que a gente chama de ângulo de torção. Algumas coisas que são importantes do nosso dia a dia, e depois a gente vai verificar pelas fórmulas por que são importantes. Por exemplo, se eu falar de diâmetro, então aqui eu tenho um tubo que é um tubo de 20 milímetros, aqui eu tenho um tubo que é um tubo de 40 milímetros, são tubos que têm diâmetros diferentes. Qual desses tubos é mais fácil para eu torcer, o de 20 ou o de 40? Eu acho que o mais fino, né? O de diâmetro menor, né? Vamos falar tecnicamente. Ontem também batemos um papo sobre linguagem técnica, É, né? Então, na verdade, o de diâmetro menor menor. diâmetro, né? Mas, assim, isso é coisa do nosso dia a dia, a gente sabe disso. Se a gente for fazer uma brincadeira aí, enquanto, talvez não mais agora nessa idade, né? Mas enquanto criança, enquanto adolescente, a gente vai lá e já em algum momento pegou lá um pedaço de tubo, um segurou numa extremidade, o outro segurou na outra, e foi girar para ver se o tubo girava. A gente sabe que o diâmetro menor, dependendo do comprimento, a gente vai conseguir girar. Mas o diâmetro maior, provavelmente a gente não vai conseguir girar. Então, o diâmetro é algo que está diretamente relacionado a esse ângulo de torção. Quanto menor o diâmetro, mais fácil de torcer. Então, maior esse ângulo de torção. Quanto maior o diâmetro, mais difícil de torcer. Ou seja, esse ângulo de torção vai ser menor. Então, a gente pode pensar nesse ângulo de torção primeiro com relação ao diâmetro. Segundo, aí vou voltar para esse daqui, que é o de 20, que é plausível de fato a gente conseguir alguma coisa. Desse tamanho que ele está aqui, ele está aproximadamente com 30 centímetros, o tamanho de uma régua. Se eu pegar uma extremidade e pegar outra, eu estou fazendo muita, mas muita força mesmo. E ele, pelo menos a olho nu, ele não está girando. Eu não estou conseguindo torcer, porque ele tem apenas 30 centímetros. Mas se eu pegar a vara completa dele, de 6 metros, e uma pessoa segurar numa extremidade e outra segurar na outra, a gente consegue torcer esse tubo? Sim, Sim, então do nosso dia a dia, a gente já percebe que tem algumas coisas que a gente sabe sobre torção, mas não está ainda utilizada na parte da engenharia. A gente não utilizou ainda, mas que a gente vai utilizar. Então, olha só, a outra coisa bastante importante é a questão do comprimento do eixo. Então, quanto menor o eixo, mais difícil de torcer. Então, menor, quando eu falo menor o eixo, menor o comprimento do eixo, tá? Quanto menor o comprimento do eixo, mais difícil vai ser de torcer. Então, o ângulo de torção vai ser pequeno. Quanto maior o comprimento do eixo, mais fácil vai ser de torcer. Então, o ângulo de torção vai ser maior. Então, vejam que nesse caso, ó, um é diretamente proporcional, o outro é inversamente proporcional. Ó. O comprimento, quanto maior, maior o ângulo de torção. O diâmetro, quanto maior, menor o ângulo de torção. Então, são duas coisas bastante importantes para a gente. E aí, quando a gente verificar aí na apostila de vocês tem as fórmulas que a gente vai utilizar, a gente começa a entender por que essas variáveis, né, aparecem na fórmula, porque elas interferem diretamente. A outra coisa bastante importante é a seguinte: quando a gente fala de torção, a gente está admitindo não que sejam, né, movimentos de rotação em sentidos opostos, mas que tem um movimento de rotação aqui num sentido, ó, girando nesse sentido, e no outro eu tenho a ausência do movimento de rotação. Eu tenho inércia. Então é como se ela fizesse uma força no sentido oposto, como se ela tendesse a não deixar acontecer esse movimento de rotação. Isso lembra o que para vocês? Essa torção ela vai estar associada a que outro tipo de esforço? Quando a gente tem, aqui no caso não são forças, né, mas são movimentos em sentidos opostos em cima de uma mesma seção transversal. Que tipo de esforço é esse? Lembra quando a gente tem forças de mesmo sentido, mesma direção, sentidos opostos atuando na mesma seção transversal? O que é isso? Acabamos de estudar isso. tem que lembrar, professor. Mesma direção e sentidos opostos, ó. Acabamos de estudar isso. Que esforço é esse? Cisalhamento. Cisalhamento. Então, na verdade, quando eu estou falando de uma ausência de rotação e uma rotação, essa ausência de rotação se contrapondo à rotação inicial, é como se eu tivesse rotações em sentidos opostos, tá?
atuando em cima do mesmo corpo. Então, a tensão produzida na torção é uma tensão de cisalhamento. Então, por isso que a gente vai ver, quando a gente falar de torção, que a tensão que a gente está indicando é uma tensão de cisalhamento. Então, vamos lá para os nossos slides. Até agora, alguma dúvida? Conseguiram captar essa questão aí do nosso dia a dia para a gente poder entender melhor por que acontece a torção e quais são os elementos que estão envolvidos? Eu entendi. Tudo ok. Show! Oi. Apareceu aí para vocês? Ok. Então, olha só, Oi. isso tudo aí está na apostila de vocês, tá? A gente tem, né, quando a gente fala de dimensionamento por torção, primeiro, a tensão que é a qual é submetida os elementos que estão sofrendo torção é uma tensão de cisalhamento. Porque, ó, notem que eu tenho o momento torsor, ou torque, tá? A gente agora vai chamar de T de torque, porque a gente está falando de torção, que é aplicado em uma das extremidades, e na outra extremidade é como se eu tivesse, né, uma oposição a esse movimento de rotação. Então, quando esse torque faz com que o eixo gire nesse sentido, a ausência de movimento tende a fazer ou segurar, fazer uma rotação no sentido oposto. E aí, por isso, aqui há esse deslocamento. Ó. Notem que essa seção transversal circular aqui, ó, esse ponto A, cuja representação dele aqui é o ponto B, quando você gira aqui, ó, o ponto B não girou, mas o ponto A girou. Então, esse pequeno deslocamento, né, esse arco aqui que deslocou o ponto A, é o que a gente chama de ângulo de torção. Então, notem que, primeiro, a gente tem, para tratar dimensionamento por torção, o cálculo da tensão ela se dá para eixos maciços e para eixos vazados. Eixo vazado é isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui, os dois canos, tá? Os dois tubos. Nesse caso, a gente tem um diâmetro interno e um diâmetro externo. No caso dos eixos maciços, a gente tem um único diâmetro, que é o que a gente vai utilizar. E como eu disse para vocês, como eu falei para vocês sobre a questão do ângulo de torção, ó, quanto maior o comprimento, ó, L é o comprimento. Quanto maior o comprimento, maior o ângulo de torção. Quanto maior o diâmetro, ó, menor é o ângulo de torção. Então, notem que essas variáveis já aparecem aqui para a gente entender como é que elas influenciam no ângulo de torção. Na verdade, a gente sabe disso da nossa prática. A gente só não tinha associado ainda, não conhecia essa fórmula, não tinha associado ainda ao que a gente chama de ângulo de torção. Os outros dois valores aqui que aparecem são o valor de torque, e aí, obviamente, se eu pego um eixo e submeto a um determinado torque e depois submeto ele a um torque maior, quanto maior o torque, mais esse eixo vai torcer. Então, maior o meu ângulo de torção. Aqui é o modo de elasticidade de cisalhamento, ou seja, a capacidade de resistir a esse torque, a resistir ao cisalhamento. Então, quanto maior a resistência dele, menor o ângulo. Quanto menor a resistência, maior o ângulo. Então, como a gente está falando aqui de uma fração com denominador, tudo aqui embaixo, quando subir, vai diminuir esse ângulo. Tudo aqui embaixo que diminuir, vai aumentar esse ângulo. Então, aqui é inversamente proporcional. Então, são elementos, né, são variáveis que aparecem para compor o cálculo desse meu ângulo de torção e que se a gente parar para analisar, a gente vai ver, poxa, é exatamente isso mesmo. Se aumenta o torque, aumenta o ângulo. Se aumenta o comprimento, aumenta o ângulo. Se eu aumento o diâmetro, diminuo o ângulo. Se eu aumento o modo de elasticidade de cisalhamento, que é a resistência a esse torque, a resistência à torção, eu também vou diminuir o ângulo. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem para a gente poder tratar e dimensionar por torção são essas fórmulas e essas variáveis que a gente tem aqui. Um aspecto que eu preciso chamar a atenção de vocês é o seguinte: quando a gente calcula esse ângulo de torção, pelos valores que a gente vai colocar ali, né? Quando a gente coloca as unidades, no final a gente elimina todas as unidades. E aí esse ângulo aparece sem unidade alguma. Isso significa que esse ângulo está em radiano. Então, se a gente quiser saber quanto vale esse ângulo em grau, que é a unidade que a gente mais utiliza aqui, na verdade a gente não utiliza quase o radiano, a gente precisa fazer uma regrinha de 3 para transformar aí de radiano para grau e vice-versa. Então, aqui na fórmula de ângulo de torção, eu preciso sempre entrar com esse ângulo em radiano,
Ou, quando eu for calcular esse ângulo, a primeira resposta que aparece é em radiano. E aí, se eu quiser passar ele para grau, a gente depois aplica uma regrinha de 3. Algumas calculadoras científicas têm até uma tecla que passa diretamente, tá? Eu não sei dizer para vocês exatamente qual é e como é, mas eu sei que tem porque alguns alunos que já passaram por essa disciplina comigo já relataram, já me mostraram que de fato tem. Mas como não é a calculadora que eu tenho, então eu nunca consigo me lembrar qual é a tecla. Bom, isso aqui está na apostila. A galera quer copiar, tem gente que quer copiar, tem gente que ou não precisa, querem um tempinho para copiar. Digam para mim. Acho que não precisa da apostila. Não sei, mas às vezes alguém quer copiar, né? Bom, então tá legal. Então vamos lá. Então, o nosso Professor, primeiro. só para confirmar uma coisa, então, quanto menor o meu diâmetro, maior vai ser o ângulo de torção. E Não é quanto isso? menor. Não, sim, eu só Vamos confirmando lá, só. ó. 2 cliques para mim, ó. Foi? Calma aí, só. Consegue ver os 2 tubos? Sim. Então, a gente vendo a parte visual, né, que concreta, eu acho que a gente consegue entender melhor, né? Qual aqui que você acha que é mais fácil de eu girar? O de cima, que tem um diâmetro menor, ou o de baixo, que tem um diâmetro maior? Aliás, de eu girar, não, perdão, de eu torcer. Você torcer é o menor. O menor. Então, quanto menor o diâmetro, maior o ângulo de torção. Quanto Sim. maior o diâmetro, menor o ângulo de torção. É inversamente proporcional. Se o diâmetro diminui, aumenta o ângulo. Se o diâmetro aumenta, diminui o ângulo. Ok. Tá? A gente chama de inversamente proporcional. Diferente do comprimento. Ó. O comprimento é diretamente proporcional. Ó. Esse comprimento pequeno, ele vai promover para mim um ângulo de torção pequeno. Se o comprimento vai aumentando, eu também vou aumentando o ângulo de torção. Então, isso é diretamente proporcional, tá? É o que está na Uhum. fórmula. Então, A gente, quando analisa a Wagner, fórmula, a gente diz o seguinte, ó, o torque e o comprimento, eles são diretamente proporcionais ao ângulo. Então, se eles aumentam, o ângulo aumenta. O diâmetro e o modo de elasticidade são inversamente proporcionais. Se eles aumentam, o ângulo diminui. E vice-versa. Tá bom? então se o comprimento aumenta, o torque ele pode Não, não, partir não, não, um. não. Pera. A gente está relacionando o comprimento com o ângulo de torção. Isso. Cuidado. Então, Então, vamos ver o que você vai perguntar, porque a relação que a gente está fazendo é de um com ângulo de torção, do outro com ângulo de torção. Vamos lá, vai lá. então, o comprimento ele está diretamente ligado ao ângulo de torção. Quanto maior o comprimento, maior será seu ângulo de torção. Sim. E dependendo do material, você precisa de menos torque. O comprimento está diretamente ligado ao torque que você vai necessitar para ter esse mesmo ângulo. Por exemplo, Ah, sim, o sim. ângulo de torção. Agora, se você mantém constante o ângulo, aí sim, você tem que pensar em qual torque que você vai dar para não ultrapassar esse ângulo. Sim, se você der um torque a mais, você vai ultrapassar o ângulo, aí pode cisalhar o material. Isso. Sim, é de fato isso. Eu estou tirando pelos exemplos que a gente tem em casa. A gente fazer uma instalação hidráulica. Às vezes a Aham. gente faz um para ajudar o outro, você segura no cano lá na ponta, você vê o cano torcer todo até ele soltar, né? A gente roda ele pela. Quanto maior, mais já partiu o cano, né? Tá segurando Sim. muito longe, entendeu? Sim, agora você É fez isso. uma outra associação, né? Então você está entendendo também o seguinte, que quanto maior esse comprimento, menor o torque que você precisa para soltar o Isso, cano, né? isso. Justo, isso Perfeito. aí também está diretamente proporcional lá em cima, ó. Diretamente proporcional.